Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos, meus amores, a mais um episódio de Origens, com Gabi Maciel, Lígia Zottini, minha amiga e irmã. Ei. Sejam bem-vindos a mais um episódio, que falamos ali lindamente sobre Telos 2, e que agora vamos adentrar no universo, né, amiga? Irmão. Chabalístico. Em que vamos trazer o recheio para esse processo todo, para que a gente possa percorrer uma jornada mais sutil, eu diria, no sentido de trazer essas consciências mais expandidas, como a gente trouxe no episódio anterior, nos conectando com fragmentos do nosso ser que estão nessas realidades de Shambhala, para a nossa realidade, para que a gente possa dar mais sentido e mais forma para o que a gente veio fazer em Origens. Então, amiga, eu passo para você agora a palavra, tendo em vista que a gente está sempre nessa troca, nessa complementariedade, para que a gente possa seguir na nossa jornada de Origens. Tá bom, vamos dançando. Eu acho que hoje, por que a gente trouxe, né, uma outra linhagem de livros que também é tão profunda e tão potente, pelo menos na minha história, quanto foi Telos, que é a linhagem do Profecias Celestinas. Ao longo desses episódios todos, vocês já viram a gente conversar, principalmente eu citá-los. Eu acho que a diferença de Telos é que ele é mais recente na humanidade e na verdade, a linhagem das Profecias Celestinas ele é mais antigo. Eu acho que ele nasce numa época entre 80 e 90, ali nesse campo consciencial, onde todas as obras que impactaram, do ponto de vista metafísico, espiritual, têm a ver com uma ficção. Então, eles até chamam de ficção espiritual, de espiritualidade ficcional, que é dessa mesma ordem, né? De Profecias Celestinas, Brumas de Avalon, Operação Cavalo de Troia. Todos eles bebem de fontes muito claramente enfim, canalizações, espiritualizações, livros que são da linhagem iniciática, mas que eles colocam um romance ou uma ficção para a coisa poder fluir num mundo cuja consciência era a década de 80, 90, entendeu? Que é o campo vibracional ressoante para aquela época, fizeram né? sucessos, e assim, eu capturo esse Profecias Celestinas quando eu tinha 18 anos. Foi um dos primeiros livros, assim, minha mãe lendo, apaixonada. E para mim fez muito sentido aquilo, né? A parte que mais me chamou a atenção foi uma das profecias que diz assim, olha, no futuro, quando a gente tiver essas consciências melhores, a gente vai trocar acessos e provavelmente você vai trazer a energia do dinheiro para aqueles que te ajudam. Parecia algo tão distante quando eu li menina, com as referências de salário, dinheiro e trabalho que tinha naquela época, e hoje as coisas estão mais próximas, né? Sim, e eu falo que quando você trouxe, né, na nossa troca ali de trazer o Profecia Celestina, eu me reconectei quando eu assisti o filme a primeira vez, e que para mim aquilo foi tão preenchedor, porque eu me vi naquele processo, né, em que não se ouvia, a gente não lia, não tinha referências palpáveis na nossa realidade, né, de conexões e de processos em que, nossa, eu falei assim, nossa, eu não tô louca, é real e é nutridor, né? Quando a gente consegue reconhecer, mesmo que através de um romance, como é colocado, mas que fez muito sentido para mim. Para quem não, assim, acho que quem se sentir conectado, hoje a gente vai falar do 11ª e 12ª Profecia, são os últimos 2 livros, né? Que os últimos 2 livros, o último coincide com o início de Telos, que é mais ou menos 2010, 2012, por isso que eles são muito parecidos em protocolos de expansão de quinta dimensão, né? De dimensões mais sutis. Mas quem quiser acompanhar a história inteira, coloca lá no Google, ele está inteiro no Google, Profecias Celestinas, que eles vão fazer a cobertura do primeiro livro, né? Aí tem o 10ª, que é um grande resumo dos 9 primeiros, e aí a gente desemboca no 11ª Profecia, que no caso da Lígia, eu li o Profecias Celestinas e o 10ª Profecia num período entre 18 e 21 anos. E eu só fui achar o Segredo de Shambhala agora, né? Um pouquinho antes da gente se conhecer em 2016. Sim. E aí, né, se conhecendo ali, aquela coisa, eu já estava no instituto onde vocês estavam ali, e eu lembro que eu tive um sonho. E nesse sonho, a mãe
né, famosa de um amigo nosso, vinha no meu sonho e falava assim, olha, estávamos lá, eu mostrava a terra assim, falava, essa terra aqui é o paraíso, ela é muito, muito especial, o nome dela é Shankala. Aí eu falava, meu, Shankala, eu conheço Shambhala já, eu tinha uma conexão forte com isso desde sempre, e procurei Shankala, 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 fui cair no Shambhala, obviamente, porque Shankala existe coisas muito periféricas, e aí caí no 11ª profecia, que eu já sabia que tinha o 12ª, mas eu não sabia qual era o 11ª, que chama-se O Segredo de Shambhala. E aí ele começa a trazer toda essa realidade que é o protocolo de consciência, de energia, para poder acessar a cidade etérica, que a gente falou muito, né? Shambhala é uma das cidades do ecossistema de cidades de Telos, e ela está lá, só que ela é retratada muito antecipadamente do que até mesmo Telos, porque está aí no processo todo. A gente está gravando o programa um dia depois, né, da lua cheia de Buda, que é a lua de Vesak. E aí, desse lugar, a gente teve uma amiga nossa, a Thaís Zacarias, que trouxe para a gente, desde das experiências dela, de estar lá no Himalaia, em uma dessas luas, e receber essa ativação, né, de poder ativar as luas nos processos ritualísticos, em todas as luas que vierem depois daquele momento que ela viveu no Himalaia. E ela falou que, nesse momento da lua, Shambhala está mais próximo. O véu está mais curtinho, eles chegam, é como se eles chegassem mais próximo da Terra. Então, a gente está um dia pós esse acoplar a essa ponte imediata. Então, a gente quis honrar em muitas formas. Fazia muito sentido, já estava meio que selecionado a gente trazer isso em algum programa, e fez muito sentido a gente poder fazer isso nessa lua, amanhã pós essa lua linda, a lua de Buda. Eu começo dizendo, então, que eu vou fazer 4 grandes recortes baseado no livro, tá? O primeiro, ele fala muito sobre os campos de intenção. Porque ele fala como é que você acessa a Shambhala conscientemente e se mantém nesse estado, né? Até podendo acessar a cidade mesmo, em projeções, em sonhos, em viagens astrais noturnas ou diurnas. Mas como é que você fica na frequência dimensional mesmo, vivendo no planeta aqui, na grande realidade de 3D? Depois ele fala sobre o chamado de Shambhala. Eu vou contar como aconteceu para mim, depois você pode contar se e como aconteceu para você. Ele fala sobre o cultivo da energia. E ele também fala sobre o processo de... Qual é a fórmula, né? E aí a gente já entra no 12ª, porque o 12ª, o Shambhala, ele fala muito em você. Como é que você mantém ativamente essa consciência, essa energia, esse estado de ser para estar em Shambhala. E depois, no 12ª, ele fala como é que a gente faz isso coletivamente, tá bom? Bom, eu vou começar dizendo que esse lugar o campo das intenções, ele começa o capítulo descrevendo assim, uma tendência natural, quando a pessoa está num processo iniciático de acessar essa frequência e se manter nela, tem um fenômeno que acontece, que é o isolamento. Eu não sei de vocês, mas a minha história foi, né? Eu sempre estudei isso uma vida inteira, muitas vidas inteiras, mas nessa vida, a ativação para eu conseguir me manter nesse estado a maior parte do meu tempo, aconteceu entre 2012, começou o processo, mas ele se instalou em 2015, 2016, num processo onde eu tive um shutdown, né, um burnout, e aí eu fui para um certo isolamento emocional, um apartamento meu, morar sozinha, ficar quietinha, trabalhava, mas logo voltava para esse refúgio. Bastante tempo em solitude, não só em solidão, mas em solitude, para que essas forças, essas mãos, esses guias, esses mestres, essa energia mais sutil pudesse habitar e eu ter a experiência com. Né? Eu já contei aqui o que aconteceu com os mantras, já contei uma série de coisas. Então, ele descreve isso, que é sempre o mesmo personagem, tem alguns personagens que se repetem o tempo todo, e o principal personagem, ele está lá, ele se muda para um vale, ele fala, cara, todos os meus vizinhos estão na mesma frequência, que faz algum sentido. E você vai, e ele estava, mas está todo mundo isolado, e tem uma característica, todos já, de alguma forma, se reorganizaram no seu trabalho, para que possam ter mais tempo livres. Então, tem essa necessidade de ter algum tempo maior, ou flexível, um trabalho que você tem essa possibilidade de flexibilidade, muitos estavam como consultor, muitos estavam como meio período de trabalho, alguns já aposentados, tendo essa possibilidade de ter tempo para poder experienciar, primeiro de uma forma de lá para cá, e depois começar a destravar como é que eu ter o ativo de eu conseguir acessar, e não só Shambhala ou as frequências mais sutis conseguirem vir. Mas o primeiro passo é o isolamento.
Eu falo que é curioso como que se entrelaçam os processos, né, amiga? Mas esse tempo livre, esse isolamento, eu teria dois ganchos para fazer, e aí trazendo com que você vai seguir aí na sequência. Um é a questão do ócio, porque o tempo livre, a gente entendendo até dentro do mundo corporativo e de como que é o modus operandi hoje do nosso sistema, o ócio sempre foi tido como algo que não é legítimo, né? Sim. A gente vem do sistema, que a gente também já falou aqui, do sistema industrial, em que você precisava ocupar o tempo da humanidade para que ela não pudesse pensar e sair do sistema, e sair da bolha, né? E que esse processo criativo do ócio, é o que a gente falou no episódio anterior, que é você abrir espaço para sua imaginação e você se conectar com aquilo que te nutre verdadeiramente a nível de alma e que te abre para esse universo. E que a gente só consegue, e só conseguiu você lá em 2015, 2016, e que eu vivi o meu sabático em 2010, 2011, já preparando para o Portal de 12, né? Só que sem saber, obviamente, porque eu não tinha conectado com nada disso até então. Que é o que eu falo dentro da astrologia, que é a gente viver a nossa caverna cósmica, que é viver a 12ª casa. Maravilhoso. Que é a gente entrar no casulinho para se reconectar. Né? Então, eu diria que são 2 grandes processos que a gente está reprogramando, nos reconectando com a nossa geometria original aí, para adentrar dentro desse universo que você vai trazer. E ele fala que, ao entrar nessa solitude, nessa reprogramação, não é simples, não. Tem muita característica de noite escura da alma. Depois procurem aí Dark Night of the Soul, o que é bem parecido com o processo de depressão, de dor da alma, mas que a diferença é que, em algum momento, você sai do outro lado mais forte. E a gente tem algumas vezes, né, esses processos ao longo da vida. E aí ele fala que quando você sai do outro lado, sai com um traço em comum, que é um certo idealismo, né, querendo trazer para o mundo algum tipo de profissão que esteja infundida com uma visão espiritual. A gente pode falar uma visão mais consciencial, uma visão mais humana, use o adjetivo que você quiser, mas provavelmente você deixa de trabalhar para si, um trabalho que seja infraestrutural, para você juntar recursos. Isso é importante, isso faz parte. Mas você destrava essa parte egóica para ter reconhecimento de si e começa a trabalhar com coisas que é a serviço, né? A bonança, a abundância vem, mas é muito mais para manter-se um fluxo de que tem uma proteção que fala, cara, esse é o trabalho consciencial que você está fazendo, a sua partezinha vai ajudar com a outra partezinha e com uma grande malha que está acordando a serviço de subir a consciência da humanidade, a energia e a frequência. Então, vamos ajudar você a viver disso de alguma forma, vai chegar aos recursos, porque você é necessário por conta da consciência acordada que você tem. Isso é proteção mesmo. A gente trouxe isso no episódio passado, quando a gente entende que a gente está sincronizando, ou seja, a gente está sincronizando a nossa consciência com as múltiplas realidades que nós existimos, né? Em várias eos aí de espaço-tempo. Mas, ao mesmo tempo, nós, como consciência, nessa encarnação, nesse espaço-tempo na Terra, nós estamos justamente integrando tudo isso. Eu diria que espremendo o sanduíche, né? Das realidades, para finalmente poder trazer a consciência dessa unificação. E aí, obviamente, nesse espremer, vão sair pela tangente ali, pelas bordas do nosso ser, tudo aquilo que não faz mais sentido. Com certeza. Né? Assim como a imaginação pertence a todas as vidas que você teve, todas as dores que a gente passa de alguma forma, pertence a muitas vidas que a gente teve. E de alguma forma elas estão vindo para que você se lembre o que aconteceu, se perdoe e aí consiga perdoar os envolvidos. Exato. E aí ele fala que nesse momento, né, que é esse campo de intenção / reclusão, você só consegue nesse momento se reorganizar, sentir a experiência de receber o céu na terra, né? Essa proteção esse véu ficar mais fino, essa proteção ficar mais forte, essa presença, ela vai se manifestar de muitas formas. Tem gente que escuta, tem gente que vê, tem gente que sonha, tem gente que transcreve, tem gente que as músicas mais sagradas falam com a pessoa, os livros falam com as pessoas. Para mim foi um conjunto de algumas dessas coisas. E aí ele fala que nesse momento nós ainda não conseguimos nos dedicar a outros assuntos que não os particulares. Estamos nos curando, nos conectando, nos ganhando a consciência, mas ainda não tem como voltar para uma comunidade. Embora você possa até estar pertencente a uma comunidade, seja espiritual, de ajuda, de amizade, de aplicação daquilo, você ainda não é protagonista naquilo, você está recebendo, você não está construindo com, né?
O segundo passo, que para o livro ele chama de chamado de Shambhala, mas é o chamado mesmo, né? Qual foi o seu chamado? Eu contei do meu sonho, mas tem alguns outros chamados que estavam acontecendo do mesmo ponto, né? E eu me lembrei desse processo de Shambhala, quando ela, ademais do sonho, né? Shankala, Shambhala, desde pequenininha, eu tenho um filme que é muito famoso na década de 70, que eu assisti com a minha mãe na década de 80, 90, devia ter uns 13 para 15 anos, que chama Horizonte Perdido, o tal do Lost Horizon, que é a história de cai-se um grupo no Himalaia, né, num avião, e eles andando para a sobrevivência da sua própria vida, encontram uma civilização ali no meio da montanha gelada, que na verdade não é gelada, que é florescida, que tem sol, e eles ficam muito encantados. E a cidade que eles se encontram ali chama-se Shangri-La, né? Foi, de novo, sabe, 70, 80, esse que a gente faz, a ficção espiritual, né? O romance espiritual. Ali não foi diferente. E é tudo muito lindo. Tem uma trilha sonora incrível, né? Eu lembro que ficou por semanas a principal delas, que é o Living Together, Growing Together, que é o viver junto e crescer junto, e é muito bonito. E não vou contar spoiler, mas acontece algumas coisas ali que era Shambhala já, né? E eu muito menina, muito encantada, e os nossos episódios que já tocaram sobre Lemúria, sobre essas cidades, sobre esses momentos, outras pessoas chegam até a gente e falam, cara, eu também lembrava isso, né? A Cris, que nos assiste, uma amiga querida lá de Salvador, nos relatou qual foi a experiência dela, que a criança dela fica muito feliz, interna, por, de fato, poder saber que não está sozinha. Mas é possível que nas nossas infâncias nós tivemos relações com essas cidades e com esses processos, e, ao mesmo tempo, estávamos sozinhas, né? Ele achou, é esse mesmo, Jill. É esse, Horizonte Perdido, baseado no clássico de James Hilton, é esse mesmo. Então, eles estão lá, e é maravilhoso. Então, desse lugar, eu acho que a gente pode pedir para que vocês pensem em que momento, de repente, esse chamado pode ser de Shambhala, pode ser de um Éden, pode ser de uma verdade maior aconteceu na vida de vocês, porque é um segundo protocolo ali, é um segundo... eles chamam... Os profecias falam muito sobre protocolos, manuscritos, intenções, eles têm vários, né? Para você, é uma jornada para você conseguir absorver mesmo aquele conhecimento. Então, isolamento, reclusão. Né? Reclusão e intenção. E o segundo é o chamado. E aí, né, amiga, a gente relembra vocês aí que nos ouvem de que quando a gente traz telos, quando a gente traz Shambhala, quando a gente traz os protocolos, tanto que a Aurélia traz quanto que no Profecia trazem, é mais um exemplo para a gente de que os caminhos para esse grande Éden ou para essa grande consciência... A nova terra, o céu na terra. São infinitos. Eles estão ligados a fragmentos que nos conectam às diversas realidades em que a gente está lá. Então, fazendo um gancho, como fala só alguns minutos atrás, por mais que a gente aqui na Terra hoje a gente não consiga nos conectarmos com essa consciência de grupo, de comunidade... A gente pode, sim, se conectar com essas realidades, que isso já existe, e trazer os nossos fragmentos e com essa memória, com essa vivacidade dessas realidades, de volta para cá, para auxiliar o nosso processo do microzinho, para jogar essa informação de volta para a rede, para o nosso sistema Gaia, né? Então, acho que essa é a mágica. Eu acho que automaticamente isso vai acontecer. Porque a hora que você sobe, isolou, experimentou, começa a escutar os chamados, a partir do chamado você vai ser levado a lugares, a profissões, a trabalhos, a estudos, a grupos, a celebrações, que vai fazer você se reencontrar com as suas pessoas. Ademais de eu ter nascido em uma família que eu tenho muito amor, eu reencontrei uma família para fora da minha família a partir desse momento, de 2016 para cá. Até então, eu fazia um voo meio solo, assim. Tinha muitos amigos, mas era de um outro lugar. E eles sobraram quase nenhum dessa época, sabe? Eu convivo hoje com as almas que eu encontrei de 2016 para cá, do chamado para cá. Então, é muito comum também vocês se reagruparem, tá? E aí ele fala, nesse mesmo capítulo de Shambhala, sobre a parte tecnológica, e quem conhece os meus trabalhos com tecnologia é daqui. E sabe qual é o curioso?
que ele usa o termo de tecnologia humana, que eu uso muito lá no Voices, lá no Futuros, que eu achei que eu tinha ouvido falar do cara do Google lá, quem me conhece sabe que eu achei que tinha, a primeira vez eu tinha ouvido lá no documentário do Dilema das Redes, porque ele usa o termo tecnologias humanas, e eu já tinha ouvido falar em Shambhala e não lembrava. Ontem, relendo, eu peguei aqui a parte, porque ele fala assim, olha, tem tanto os otimistas quanto os pessimistas, ele fala que a gente tem que ter um cuidado sobre essas tecnologias, porque tem tecnologia em Shambhala, e eu vou terminar aqui falando qual é a deles. Mas ele fala assim, uma coisa interessante, que todos os nossos problemas podem ser resolvidos através da mesma tecnologia que produziu o caos. Ele faz uma pergunta interrogativa. Os otimistas falam que sim, os pessimistas falam que não, e Shambhala diz o quê, né? Que precisa ter um crescimento sustentável dessas tecnologias com as tecnologias humanas. E eu usando a forma corretíssima que Shambhala usa, sem ter essa total consciência. Ele fala assim, olha, apenas se a tecnologia for buscada no movimento intuitivo, em direção ao sagrado, aí sim a gente consegue atingir um patamar de utilização dessa tecnologia que a gente está criando aqui na Terra, em prol do progresso humano. Do contrário, as duas potências estão dentro dessa tecnologia. E aí ele fala sobre que para mim é um sonho de consumo, que é sobre uma caixinha preta. Eles falam que poucas tecnologias, na verdade, existem em Shambhala, que basicamente é essa, tá? Porque todas as casas, todos os edifícios lá, têm essa caixinha preta, que serve para uma coisa. Porque tudo que eles de fato manifestam, eles manifestam com a força do pensamento, da verdade, da absorção mesmo da sua manifestação. Mas essa caixinha aumenta o poder de pensamento e manifestação. Então, todos os edifícios e casas. Então, vou manifestar comida, vou manifestar roupa, manifestar realidade, manifestar decoração, Consigo manifestar com a força do pensamento? Consigo. Essa caixinha é um acelerômetro disso tudo. Eles falam que é uma caixinha preta. O meu sonho é ter essa caixinha preta na vida. É isso. Eu falo que, né, amiga, esse processo de trazer o futuro para o presente, que eu acho que muito do que você traz no seu trabalho e o que você está trazendo aí de Shambhala é consciencial, né? Quando a gente vira essa chave e você se conecta a ela e traz isso para essa realidade, você ativou o filamento e o quantum molecular de DNA que começa a pulsar e o sistema macro entende e isso começa a se manifestar. Não é à toa. Quando você fala que, poxa, você lá atrás começou a trazer essa fala e você agora conectou com a origem das origens dessa sua fala, é porque você lá atrás jogou para o campo, captou, masterizou, que é o que você faz, e agora você só sincronizou no espaço-tempo do agora as origens. Então, imagina que essa caixinha preta é a origem das origens disso que você está fazendo, né? Que você está trazendo agora. A Lígia do amanhã, que é o hoje, já está com isso na mão, entende? Na mão, com certeza! Então, assim, eu sei que às vezes é complexo, é igual quando você fala assim, nossa, amiga, eu ainda não consegui virar essa chave, que foi quando a gente começou a falar de Lemúria lá atrás, e que para mim agora enfim, tá, gente? Só um parêntese. O parêntese das piras da Gabi, né? Eu tô lunando, né? Então, eu tô com o portal aberto. Com o portal aberto, aí eu fecho os olhos, eu consigo ver as realidades. E aí a minha pira, eu tô vendo você aqui, espelhada na tela, e eu tô vendo várias realidades ao mesmo tempo. E aí é difícil voltar pra matéria, por isso que eu tô sempre segurando cristal, porque me ajuda a voltar. Mas foi o que eu vi, tá? Então, imagina que eu vi pra mim a é muito Lígia... mais fácil segurar e integrar tudo que, teoricamente, parece que está na linha do passado, e que não é passado. As versões do futuro eu ainda tenho... Embora eu trabalhe... É por isso que eu trabalho tanto com o futuro, né, gente? Nada é à toa. Eu ainda vejo menos, tá? Eu tenho muita consciência de andar nessas realidades onde foi mais matéria. Sim. Mas é porque é como se eu estivesse vendo três Lígias, para ficar fácil de você entender. 3 Lígias segurando 3 caixas pretas, ok? Ok. A Lígia desse futuro que eu tô falando que é presente. Sim. A Lígia de agora, que já é um passado. Sim. E a Lígia, que acessou isso pela primeira vez na origem das origens. Sim. Só que agora é tudo junto. E Super. aí, a partir do momento que você agora integrou isso, que você tá falando... Sim, trazendo a consciência. Trazendo a consciência para verbalização, entendendo que o verbo é a manifestação, né? Através da palavra, da voz.
já tá. Já Já é porque é, entende? Recebido. Bom, no terceiro ponto que nós entramos aqui na equação é o tal do cultivar. Então, tive a intenção, tive a reclusão, recebi o chamado, percebi como é que o mundo e as tecnologias espirituais, humanas e materiais dançam em prol desse despertar. Eu tenho uma necessidade de começar a cultivar a energia, porque a gente não tem, quando está no começo, é muito difícil manter a sustentação dessa energia. A gente desaba toda hora por qualquer motivo. Saiu no trânsito, já desaba, entendeu? Principalmente se for o trânsito de São Paulo. E aí ele fala assim, olha, eu sabia que entender o fluxo misterioso, né, dessas coisas que fazem a gente ficar nessa sincronia, nessa coisa bonita que tudo se encaixa, né? É a principal experiência da verdadeira espiritualidade. Uma evidência direta de que alguma coisa mais profunda está agindo nos bastidores do drama humano, né? E desse lugar, ele fala muito sobre a dificuldade das pessoas manterem. Então, encontrar Shambhala, a gente vai ter que aprender a sustentar a energia de forma consciente. O primeiro ponto que ele fala é a gente começar a controlar as raivas e os medos, né? No último lá do Telos, ele fala que a ausência de medo traz segurança e a ausência de raiva traz essa história mais sutil. E não é só... A ausência de raiva não é segura raiva, tá, gente? Eu tô trabalhando raiva fazem... Sei lá, eu trabalhei o meu medo até 2017 e eu tô desde 2017 trabalhando a minha raiva. Inclusive, hoje de manhã teve um acesso de raiva. Então, trabalhar a raiva não é algo que você fala, agora eu não sinto mais raiva, vou segurar e aquilo vira uma toxina, uma coisa horrorosa dentro da gente, né? É de fato conseguir segurar a raiva no sentido de eu dou espaço interno para que ela exista. Isso é segurar a raiva. E aí tentar entender as origens nas multidimensões dela, né? E aí sim eu vou conseguindo entrar em raiva e sair da raiva com mais propriedade. Mas ela não desaparece. Eu diria que, masterizando o que você está trazendo, é como a prática de yoga. Super. Em que, e é o que a gente estava falando antes dessa gravação, porque as nossas gerações... A nossa e as anteriores às nossas foram educadas e condicionadas a represar os sentimentos e a não dar vazão a eles. Só que a vazão que a gente está acostumado é como represar a água. Se você segurar a água, a hora que você tira ela do recipiente, ela vai sair de qualquer jeito. Sim, ela explode. Ela explode. E isso que você está trazendo é sobre conduzir a energia conscientemente para que ela possa, pela vazão da consciência, seguir o fluxo natural dela, porque ela carrega essa memória original. Mesmo a raiva, ela sabe para onde ela tem que ir. Só que o processo é que a nossa mente quer controlar, e aí, nesse controle, a gente vai esbarrar nos traumas e nos medos que vão potencializar e vão fazer que isso venha para a gente de uma maneira irracional, né? E aí é a hora que é a bomba de Hiroshima e Nagasaki emocional. E aí, eu daria um plus aí nesse processo, que para quem está nessa jornada de retomada de consciência, não está só externalizando a raiva dessa existência. Que você trouxe. De muitas Você está trazendo raivas e medos de éons de existência que estão somatizados no agora. E aí, na hora que você consegue finalmente romper e extravasar, você é acertado de todos os lados e todas as dimensões. Aí é a hora que o negócio fica... Por isso da compaixão, né? Começando na gente e aí se permeando nas pessoas ao redor. Sim. E ele fala exatamente isso. Para encontrar Shambhala, né, seja ela na cidade etérica ou na frequência de Shambhala, para a existência terrena, será preciso ampliar o nível de energia que emana de você e flui para o mundo. E uma das fórmulas e das ferramentas é dominar a força das nossas expectativas. Porque a gente fica sempre esperando, controlando realidade. E aí você não permite que o fluxo sincrônico se manifeste. Ele está tentando preparar terreno para que a sincronicidade se implante na sua vida, na minha vida, na vida da Gabi. Então, ele fala sobre essa medo, raiva, expectativas, ou seja, controle, medo e raiva. Depois ele fala sobre melhor alimento, né, alimentos mais vivos. A gente falou bastante sobre medicação e sobre medicinas.
como isso tudo vai, né, ficando mais, liberando o corpo para ser corpo, né, o contato com a natureza, tudo isso são coisas que permitem que a gente restitua a energia natural que vem da Terra, energia natural que vem, né, do universo, encontre esse corpo como uma grande antena, e quanto mais atunado e mais cheio de energia viva ele tiver, essas tecnologias humanas vão entrando em ressonância. E para isso tem diversas ferramentas, tá? Próximo passo que ele fala é: você precisa entender o que é presença, porque ele fala que a quantidade e a força da sua energia são percebidas pelo grau de presença que você tem. Outra coisa que é totalmente antagônica ao mundo que a gente vive. Nós somos multitarefas, atenção, e, na verdade, presença. Todo mundo sabe quando uma pessoa com presença entra na sala, né? Ela tem a ver com magnetismo também. Mas ela tem a ver com o nível de verdade que ela habita dentro dela. Então, se você está ali naquele processo de experimentar, de receber o chamado, de estar ali cultivando energia, automaticamente a sua energia sobe, porque ela é baseada nessas verdades mais verdadeiras do seu ser. E aí você começa a transbordar presença. Né? E aonde você não precisa nem falar nada, só o fato de você estar no ambiente, as coisas já começam a se realinhar. E isso é parte da medicina. Né? Com tudo que se faz, os trabalhos que vão ganhar camadas mais espirituais, eles vão ser feitos a partir dessa presença maior dentro de cada um. Eu diria que quando a gente consegue experienciar esses estados, porque o nosso grande desafio é sermos isso. Enquanto a gente não consegue ser 100%, a gente experiencia estados de presença. Porque aí é o momento em que o seu canal, você está inteira, com esse grande tubo, que é o nosso canal toroidal aqui, em que você não oferece para o sistema macro do todo nenhuma obstrução e resistência. É isso. Aí flui, e aí você pode colocar nessa conta ou nesse processo o que você quiser. O campo da manifestação, o campo da conexão, da consciência, o que você quiser. Porque você está inserida na sua geometria sagrada perfeita no fluxo do cosmo e na Terra manifestando. E você tudo. percebe, e quem está junto com você, porque ele fala aqui, uma outra forma é que você vai subir a sua energia, a energia da presença vai estar ali, a verdade vai estar ali, e o invisível, o divino, a proteção, né, desses mestres, desses guardiões, vão estar ali também. Então, tudo isso é percebido, sabe? Junto com algumas outras coisas que eles colocam ali, que é cultive a energia, sabiamente, inclusive das pessoas que estão ao seu redor. Não à toa, boa parte das pessoas antes de 2016 não fazem parte do meu dia a dia mais, entendeu? Porque a energia não mente. A gente opera por ressonância, né? As pessoas mais próximas são as pessoas com energia mais equânime, né? E próxima, não necessariamente aquela que você vive com, porque pode ser você viver com e tá a vidas de distância daquela pessoa. É a pessoa que você sente próxima mesmo do seu ser, sabe? Então, cultive essa energia, ok, nesse primeiro momento que a gente está restabelecendo essa conexão mais consciente com essas frequências e com esse nível de consciência e realidade, você se afastar um pouco de algumas relações que talvez não sejam tão facilitadoras para esse processo, para depois voltar. Quando você estiver mais forte, mais treinada nessa situação de ser ativa em subir para a quinta dimensão, para essa consciência mais sutil, aí pode vir o que vier, entendeu? Você vai até se desequilibrar um pouquinho, mas já sabe voltar rapidamente. Nesse momento, o que eles falam é cultive as pessoas, inclusive, tá? E aí eles falam também sobre de novo, se alimentar de comida mais viva possível. Tem um lugar de cura aí. Precisamos pedir conscientemente para sermos conectados com o divino. Então, tome essa consciência, porque aí essa realidade mais fluida, mais de habitar o fluxo vai acontecer. E ela vai acontecer com algo que significa os seus olhos serão preenchidos de beleza. Sabe quando a pessoa começa a fotografar e a ver uma série de coisas que estão acontecendo e, de repente, fotografa e tudo fica bonito? Mesmo aquilo que pode ser esteticamente não bonito, porque a beleza do divino está em absolutamente tudo. Então, tem algo na beleza que é um sinal de que você está atingindo essas frequências com mais potência no seu dia a dia. Eu falo que, amiga, isso que você traz é algo que, quando a gente consegue acessar esse lugar, é quando a gente sai do nosso auto-julgamento e não
E não é que a gente não vai sentir culpa, não é que a gente não vai se julgar, porque isso... É o tempo todo, A é gente luz faz e isso o tempo sombra, inteiro, fazendo transmutação. Mas é aquela associação que a gente faz, é quanto tempo a gente fica nesse estado. Uhum. Porque quanto tempo você demora para experienciar esse processo, voltar para cá Uhum. com presença. É. Porque você pode, sim, experienciar a culpa, o julgamento dentro do processo, que faz parte da sua jornada de reconexão. Mas faça isso com presença também, para que você não fique tanto tempo nesse processo e perca tanta energia. É isso. E O ponto não é saiba entrar, voltar. né? O ponto não é entrar. É você conseguir entrar e sair, Aham. né? Mas com consciência e com presença, para que quando você voltar para a inteireza do seu ser, você saiba aonde vai conectar aquelas peças para dar mais sentido para você dentro do processo. E aí sim... É isso. Então, Shambhala, o livro de Shambhala, você termina aí, né? Ele fala sobre você se voltar, ter a intenção e reclusão, depois ele fala sobre o chamado, ele fala sobre esse cultivo da energia, ele fala sobre as diversas linhas de terapias e tecnologias que vai te suportar, ele fala dessa presença e como você sentiu as primeiras mãos invisíveis te guiando para um fluxo contínuo de vida, né? Ele vai tocar em sincronicidade aqui e ali. Para o 12º entrar inteiro sobre o que é sincronicidade e como fazer isso em grupo. Então, eu já entro no próximo livro, que é o 12ª Profecia, dizendo assim, tem uma fórmula para que o telefone não toque só de lá para cá na sincronicidade. Tá. A sincronicidade não é um algo que você... deixa eu conectar a sincronicidade aqui para o resto da minha vida. Não. Sincronicidade é um fluxo contínuo de vida perante as infinitas possibilidades que existem a cada segundo. Então, sobre fluxo de sincronicidade, se você está conectado, é o próximo passo. É sempre só o próximo passo. E ele vem através de sinais. Sinais pode ser um sinal intuitivo, pode ser um sinal da vida mesmo, sincrônico, que a gente chama de coincidência, pode ser um sinal no sonho, pode ser alguém vir e falar alguma coisa que te dê o próximo passo. É o próximo passo consciente, conectado ao todo, a todos e ao todo. Ok? E aí, desse lugar, ele pega e diz a seguinte situação. Existe uma fórmula. Toda vez que você entra em contato consigo, da forma que Shambhala trouxe, você vai viver a sua verdade cada vez mais potente. E ele pede que você faça um experimento de verdade radical. A verdade radical é, sim, busque a sua verdade, quem é você, o seu inédito, mas tire a mentira da vida. Mesmo aquela pequena mentira que serve como conveniente ou como proteção alheia. Pode ser para uma criança de 3 anos e meio, que você vai sair, vai viajar e você vai falar quanto tempo você vai ficar fora, mesmo que ela fique triste, que é o que eu faço com a minha filha. Até aquela verdade inconveniente, que eu falo, cara, eu cheguei atrasada porque eu saí atrasada, porque eu sou atrasada. Entendeu? E não fico inventando pequenas desculpas. Porque essas pequenas desculpas, as pequenas mentiras, o que eles falam, a gente tira a possibilidade das pessoas tomarem a decisão mais... com a informação mais potente, completa e verdadeira sobre pequenas e grandes coisas. Quando você rouba de alguém a possibilidade de tomar uma decisão baseada no que é, você tira dela a possibilidade de também ser essa verdade. E é só na verdade que a gente consegue experimentar a espiritualidade mais plena, sabe? Esse todo fluxo mais pleno. Então, a convite é verdade, a fórmula é verdade. Dessa verdade vai começar a vir intuições muito fortes, esses sinais, que você vai agir de acordo com eles. Aí você vai aumentar o seu comprometimento, porque tem uma verdade. Começa um monte de sinal que reforça essa verdade. Esse âmbito, essa egrégora de verdade, vai gerar um comprometimento muito maior, que vai gerar um fluxo contínuo de sincronicidades. Uma série de coisas que faz a vida fluir fora das encrencas. E essas encrencas têm nome. Ou elas são fluxos kármicos, a lei do karma, porque o karma não é punitivo. Tô falando de karma de muitas vezes, falando desse karma imediato que a gente fala, sabe? Sim. Fiz uma mentirinha aqui, tomei uma atrasada ali, entendeu? Peguei uma coisa aqui, quis me aproveitar de alguma coisa, fui tirada daquele outro lado, sabe? Ganhei uns centavos aqui porque não fui totalmente verdadeira, tomou os centavos de volta na outra situação. Existe uma lei kármica que reequilibra o sistema energético com a função de ensinamento. A hora que você vive a lei da verdade, a lei do karma se torna uma lei protetiva. Então, lei da verdade, lei do karma, ela fica neutralizada e a gente ganha o que eles chamam de lei de proteção.
É quase como se essa verdade espiritual, esses mapas espirituais te protegem porque o teu vaso está mais receptivo. Eu não estou com fluxos bagunçados. Eu posso escutar a intuição, que seja a intuição da vida, dessa energia mais local, seja a intuição que, na verdade, no final das contas, vocês estão falando da intuição espiritual. Escutar o invisível, saber o que o céu sabe, sabe? E aí você consegue operar de um lugar muito mais fluido, muito mais sincrônico, muito mais protegido. E o 12ª profecia, basicamente, é isso. A hora que você começa a fazer ativamente esse fluxo de sintonia e sincronia, você consegue fazer isso em grupo. Entendeu? O que você... Se você percebe que a Gabi está mais conectada em determinado... Eu percebo que ela está mais conectada em determinado tema, situação. A gente vai nela. O que você está sentindo, Gabi? Uhum. Eu estou sentindo isso, isso, isso. Vamos tomar essa decisão? Então, vamos. Coletivamente, a gente toma essa decisão. E assim, esse coletivo que eles pedem que seja feito de pessoas cada vez mais diversas, para que esse modelo de diversidade se traduza em modelo de pluralidade e ineditismo, e a gente vai combatendo as dualidades, as polaridades, as raivas sociais que estão muito em voga nesse momento do tempo. Olha, eu diria, Juliana, podemos colocar a nossa geometria? Porque eu vou conduzir a minha fala para amarrar e a gente já vai indo para o fim. E conectar os pontos, trazendo a sincronicidade da minha conexão com o Shambhala, e que permeia muito com o começo da sua fala, com a frequência da energia do dia de ontem. Sim. E eu não tenho como não trazer isso para o episódio numa contextualização de passado, presente e futuro do tempo, de quando essa gravação está acontecendo para quando ela vai ao ar, né? Para quem não sabe, eu não me lembro se eu contei desse lugar aqui de presença, que para cada episódio eu me conecto com o campo do fluxo das consciências que querem que eu traga, através do meu canal, essa grande geometria cristalina que traduz esses campos nas suas mais diversas linhas de verdades cósmicas na matéria, que é a geometria cristalina, sabiamente traduzida como QR Code do futuro pela Lígia. E ontem, enquanto eu criava a geometria, a minha ideia era uma ideia inicial X e que ela se manifestou Y. Porque na Lua de Vesak, né, que é o grande portal que eu chamo da tríade búdica, que é o nascer, iluminar e morrer, né? Traz essa consciência da gente se conectar com esse campo da sincronicidade. E enquanto eu fiz a geometria, só ouvi a voz da minha intuição, do meu canal, de colocar Buda no topo dessa geometria. Esse Buda é um Buda de cristal de quartzo, e ele é um cristal de quartzo do Himalaia. Ele nunca tinha entrado antes numa geometria. A partir do momento que eu me coloquei em presença, e estou trazendo para que vocês tragam para o seu processo a analogia da construção de tudo que a Ali trouxe para o campo da sua presença, que é a sua habilidade de dar sentido e forma a toda essa fala para a sua realidade, do aqui e do agora, né? E como que você vai viver com isso a partir de agora, ouvindo esse episódio. E aí, eu coloquei o Buda, eu desci, né? Porque eu estou morando hoje num apartamento, e eu desci porque eu queria, porque é uma geometria solar. Eu precisava da luz do sol para registrar essa imagem. Quando eu coloquei e desci, o Buda se iluminou. É isso. Porque, assim, não sei se vai estar muito claro para vocês na imagem, mas na foto que eu tirei, no registro que eu fiz, Buda se ilumina. E por que Buda escolhe esse portal, né? Tanto em Telos quanto nos ensinamentos da profecia, a observação dos céus é crucial para esse processo, né? O movimento dos astros conversa intrinsecamente com a nossa geometria do nosso DNA, porque nós somos feitos de pós das estrelas. E o movimento das estrelas cria campos de ressonância e de sincronicidades para que a gente acesse aquilo que a gente veio acessar e viver na matéria. E por que Buda escolhe isso? Que é o que está nessa geometria. Buda escolhe o Sol em Touro. Touro é o signo, é o arquétipo na astrologia mais perene. É ele que nos conecta com a matéria dos sentidos literais. Sentir a fisicalidade,
para que a gente possa experienciar o que você trouxe, os nossos valores. Uhum. Quais são os nossos valores inegociáveis? Que são os nossos valores que vêm da alma das estrelas. E no contraponto oposto é a lua em Escorpião, que é a lua de Vesak, que quando a lua é iluminada pela luz desse touro. E o arquétipo de Escorpião é o arquétipo das águas profundas e lodosas do nosso ser. Quais são as sombras e quais são as feridas, as cicatrizes, os traumas e as memórias da profundeza da nossa alma que não nos permite vivermos a vida com essa presença íntegra do nosso ser? O que não nos permite sermos inteiros e vivermos a nossa vida como Buda? Porque Buda só conseguiu tomar essa consciência quando ele toma a decisão de sair e romper os muros por onde ele foi criado e falou assim, agora eu preciso ver o mundo como ele é, não como eu aprendi. E aí é a hora que essa grande alquimia cósmica acontece em que ele se ilumina. Porque ele nasce, ele entende a alquimia dele, ele se ilumina para aí sim ele escolher essa mesma conjuntura para fazer a passagem. Então, quando a gente entende essa grande tríade, entendendo que é uma coisa só, em que nascer, viver, morrer, nascer, iluminar, né, e transcender a matéria, é o que esses grandes avatares, ao longo de éons de existência, vêm nos trazendo, e a gente fecha essa nossa fala entendendo que não vão ter novos avatares, nós somos os avatares. É o reconhecimento desse grande sol búdico, desse grande sol crístico, ou qualquer outro que você tiver como referência e outra, né? Mas é trazendo isso para dentro de nós. E aí é a hora que eu entendo, né, que Buda veio nessa grande geometria hoje, pós o portal que a gente está aqui trazendo, para que a gente possa se reconectar com essa Shambhala que existe dentro de nós, né? Então, eu até convido vocês, para quem estiver nos ouvindo ou nos assistindo aí no YouTube, peguem imagens que vocês pesquisem lá no Google né, no Google aí da vida, imagens de Shambhala. Vocês terão grandes ativações de fragmentos do seu ser que se conectam com essa realidade de Shambhala. Com certeza. Bom, amiga, eu vou fechando então, né? Ontem eu escutei um podcast que eu gosto muito, que é o pessoal lá do Elefante na Neblina, e o Gol falou que a definição para ele de espiritualidade mais atual, e que eu acho que traduz tudo que a gente falou até agora, é espiritualidade é a sua capacidade cada vez maior de perceber o que é. Porque você está tão conectado que você passa a saber o que o céu sabe. E aí, desse lugar, você vem e você se torna cada vez mais um com esse todo. O 12ª profecia tem na verdade, 12 integrações. Aqui eu contei basicamente 3, que é mantém a verdade, sai do fluxo kármico imediato, permite que o divino e as mãos invisíveis e o sagrado permeie a sua intuição e você vai ver o fluxo de sincronicidade acontecer. Eu só falei até a 4ª integração, tem mais 12. E aí eu vou deixar para que vocês possam buscar, caso vocês queiram. Porque eu acredito muito que da verdade em mim, da verdade de Gabi, conectando a verdade de vocês, a gente manifesta todas as realidades que já são. Então vamos encerrar esse episódio. Para quem estiver nos vendo, já peguei aqui o nosso instrumento cristalino para ajudar nessa condução através do som e da vibração dos cristais, para que você possa usar dessa tecnologia do futuro no presente e do passado, aqui com Origens, essa grande ativação através da sua verdade, do seu ser. Então, mais uma vez eu convido vocês a fecharem os olhos e a se conectarem com o som, com as batidas do seu coração, com o sentido da sua alma, permitindo que a sua glândula pituitária ajuste o seu sistema endócrino, físico, emocional e mental.
para a ativação da sua pineal, que é a expansão da sua consciência multidimensional. E permita que isso aconteça através do som, através da sua consciência. E respirando o som, a gente encerra mais um episódio de Origens. Gratidão.